Bom dia, igreja. Bom dia, Adilson, novamente. Bom dia a você que está em casa acompanhando nesse friozinho, curtindo um sofá mais aquecido que o nosso, né, Adilson? Hoje está bem gelado. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia você que está aí na sua casa. Mais um dia aqui para mais uma aula, né, Marcelo? Graças a Deus, né? Deixa eu me arrumar aqui que hoje... Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por podermos estar mais uma vez na Tua casa para aprender mais de Ti, ó Deus. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, ó Deus. Esteja abençoando a cada pessoa que está aqui na igreja, que está em casa, Senhor, que está acompanhando essa live, vai acompanhar, vai ver futuramente, ó Deus, que o Senhor derrame as mais puras bênçãos sobre essas vidas, ó Deus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Irmãos, hoje a gente vai tratar de um assunto que eu acho que todo mundo gosta de ter, né, Adilson? Sim, todo mundo. Né? Todo mundo, eu acho que todo mundo, Marcelo. Acho que todo mundo, né, todo Adilson? mundo Gosta quer de... ter, né? Se não teve, quer ter, ou se já teve... Ou tem, ou está Ou buscando tem, ter. ou tá buscando quer ter, né? Mas tem, né? Todo mundo quer. Que é o quê, meus irmãos? O sucesso. Olha, sucesso. Quem já teve sucesso aqui? Ninguém deve... o pastor Ninguém teve... Só o pastor que teve sucesso na vida aqui? Ô, meu irmão, eu sei... tem mais um ali, ó. Meio tímido, mas tá. Diego, né? Você, Diego. Diego. Aí, garoto. Né? Sucesso. Todo mundo já teve sucesso. Você não é pai, não é mãe? Ué? Então já teve sucesso. Às vezes não é o sucesso que a gente espera, né? Mas não estou falando dos filhos, não, meu. Já não é isso que eu estou falando, hein? Tá? Mas tem sucesso. Agora, irmãos, o que é sucesso? Adilson? Será que alguém consegue ajudar a gente? Uma resposta bem simplesinha assim. O que é sucesso para você? Uma palavra só. O que é ter sucesso na cabeça? O que você pensa assim quando fala? A gente escuta muito, hein? Sucesso, hein? Tenha sucesso, para você ter sucesso. Satisfação. O que mais? Tem mais? Uma palavra só. Conquista. Conquista. Boa, que mais? Boa definição. Tem mais aí? Saúde. Saúde. Aí, tá certo. Aí, tá vendo? Conquista. Já esqueci, ó. Satisfação. Saúde. A memória está congelada hoje. Tem mais alguma opção aí? O que mais? Deixa eu estou falando aqui. Olha o que eu estou fazendo, Marcelo. Dá uma olhada. Não, dá uma olhada do que eu estou fazendo. Olha. Então peraí. Responder, eu esqueci do microfone. Peraí. Vem cá, Mari. Vem aqui, Mari. Pronto, resolveu. Boa, Mari. Obrigado, Mari. Vamos lá, o que mais, gente? Satisfação, conquista, saúde, realização. Realização também é bom. Vai lá, Diego. Sei que você quer falar, Diego. Tá louquinho para falar? Pode falar, Diego. Em casa também, né? Se o irmão quiser colocar aí. Isso, põe lá. Satisfação, pode colocar aí. O que é sucesso? Exatamente. Agora, irmãos, se a gente olhar para a Bíblia, quais pessoas tiveram sucesso? Um exemplo. 1 Crônicas 21. A gente não vai ler o capítulo todo, mas deixa aberto aí, se você que depois em casa, dá uma lida, conta um pouquinho da história de Davi. É muito interessante, né? Então, depois com calma você vai ver que esse capítulo, né, mostra que Davi estava no seu auge, né? Ele estava
vamos dizer assim, né, fazendo um paralelo, né, no auge da carreira dele, Bem estava isso. bem lá em cima, era o rei, né, da época, mas, por outro lado, o sucesso, como a gente diz hoje, né, o sucesso subiu para a cabeça, né, Adilson? É verdade. E aí ele começou a fazer as coisas por conta própria. Voltando um pouquinho antes, tudo que Davi ia fazer, o que ele fazia mesmo, Adilson? É. A gente sabe que Davi sempre consultava Deus, né? Davi queria fazer as coisas, ele falava com Deus, ele buscava a orientação de Deus, né? E aqui, o que ele foi fazer, né? Estava lá querendo conquistar, né? Fazendo lá o reinado dele, ele teve a brilhante ideia, falou, não, vou fazer um recenseamento, né? Um censo hoje, né? Mas ele não consultou a Deus sobre isso. E chamou lá o Joabe, né? Estou contando a história bem superficial, tá, irmãos? Chamou o Joabe lá e pediu para ele fazer a contagem. Joabe não cumpriu perfeitamente tudo que Davi pediu para ele, né? Ele deixou de contar 2 povos lá. Não vou falar os povos para o pessoal ir lá e ler depois, né? Mas Joabe não falou para ele que deixou de contar esses 2 povos. Então, ele voltou lá para Davi e falou, ó, tá aqui o censo aqui, ó, você pediu, mas, né, não é, olha, eu acho que você está indo para o caminho errado, tá? Mas Joabe com todo o cuidado ali, né, porque afinal ele estava falando com o rei de Israel. Por mais que fosse amigo, tivesse muita intimidade com Davi, Joabe o respeitava. Mas ele falou com todo jeitinho lá, né, com todo cuidado, né? Não é assim, rei. Olha só. Não faz isso não. Será que é realmente o que Deus está pedindo para a gente fazer? É isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Não foi com essas palavras, mas ele tentou ali e Davi, né? Com sucesso para a cabeça, né? Falou, não, Joabe, vai lá, conta e tá tudo bem. E aí começou algumas complicações, né? Começaram os seus problemas aí, né, Marcelo? Alguns problemas, né? Esse contexto que o Marcelo está falando, esse recenso, né? Então, Davi estava no auge, né? Como o Marcelo falou, né? Então, é um momento da vida dele que eles enfrentavam muitas batalhas com os povos inimigos ali, né? E Davi estava ali no auge, vencedor, política, ele estava dominando tudo, né? E nesse momento ele falou assim, olha, eu quero que contem todos os meus soldados, né? Quero saber o número que eu tenho. Mas isso foi da cabeça dele, assim, ele não perguntou para o Joabe, não perguntou para Deus, não perguntou para ninguém, e mandou fazer. E obrigou, Joabe fez, não fez a 100% da maneira, mas ele fez, né? Isso está lá no texto, tá bom? Só que Deus não gostou, Deus não se agradou, não é isso que Deus queria. Então Deus, através do profeta, manda um recadinho para Davi. Vou te dar 3 opções, Davi. Você escolhe. Bem simples, 3 opções bem simples, tá, irmãos? Conta aí para nós o que era. Você escolhe, né? Vamos pegar lá no texto só essa parte das opções. Deixa eu voltar aqui que eu já te falo. Deixa eu achar aqui, peraí, só um minutinho. Não quero... tá aqui, ó. Gade foi falar com Davi, contou, capítulo 11 e 12. Você pode escolher, versículo 11 e 12, meu irmão. Você pode escolher uma dessas 3 coisas. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse. Você pode escolher uma dessas 3 coisas. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel, e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Fácil, né? Que resposta eu devo dar a Deus, Davi? O profeta passando essa informação, né? Que vocês acham que Davi escolheu? Davi teve que escolher, hein?
3 opções que Deus deu para ele. Deus não gostou da atitude dele. Não era aquilo que Deus queria. Então Deus, através do profeta, manda falar com Davi. Vou te dar essas 3 opções aqui. Pode escolher uma. 3 opções bem fácil, né? Mas aí, Adilson, o que isso tem a ver com sucesso? Por que a gente está contando essa história? Verdade. Né? Falar, mas tá, o que Deus manda lá o anjo, né? O profeta, né? Para Davi, dá as 3 opções. O que isso tem a ver com sucesso? Primeiro, meus irmãos, a gente tem que estar atento com a sedução, a sedução, a sutilez com que Satanás nos ataca. Olha só, o censo, talvez para Davi, falasse, é só uma contagem de pessoas. Mas naquela época isso era muito, como é que eu posso dizer? Os pastores ajudam aí, que agora era muito, não era comum, mas era uma forma. A ideia do censo é você saber. Peraí, pastor. Está do lado aí, pastor. A ideia do censo é você saber quantas pessoas você tem no país, qual é o seu poderio militar. Então, esse tipo de avaliação que você faz. Só que em Israel, Deus deixa muito claro que o poderio militar, seja lá qual fosse, era dele, de Deus. Então, quando Deus dá a ordem para fazer o censo, está vindo de Deus, é submissão a Deus. Agora, quando eu faço sem perguntar a Deus, sem a aprovação de Deus, porque não adianta eu perguntar para Deus, Deus falar não faça e fazer a mesma coisa, né? Sim. Então, quando eu faço e quero saber qual é esse meu poderio sem a aprovação de Deus, eu estou indo contra a vontade de Deus, estou indo contra esse cuidado de Deus, eu estou sendo insubmisso a Deus nesse aspecto. E corro o risco daí de querer confiar, eu tenho 1 milhão de soldados, enquanto todos os vizinhos têm 20 mil soldados, aí eu sou mais poderoso. Então, esse é o risco que, na questão do censo, que estava implícita ali na nação de Israel. Porque o censo pelo censo, é o que você falou, é uma mera contagem. A mera contagem de pessoas. Mas como o pastor bem disse, né, era uma ordem de Deus. Então, pertencia a Deus. E Davi quis dar uma ali de IBGE, né, de Israel, e fazer essa contagem, né? E pagou um preço alto, meus irmãos. Porque se a gente fizer a conta, né, ali, não chegou a completar os 3 dias e Davi se arrependeu bem rápido, né? Mas uma boa porcentagem do povo foi consumida pelo anjo. Foram mortos pelo anjo. Até Davi foi lá rapidinho, falou, espera aí, a coisa está indo muito rápido aqui. Se arrependeu, mas no início, o sucesso, que é o nosso foco aqui, fez com que Davi esquecesse, mesmo que seja ali momentaneamente, né, por um curto tempo, esqueceu de Deus. E hoje, trazendo para os nossos dias, será que quando a gente vai buscar algo, nós primeiro consultamos a Deus ou a gente faz a nossa própria vontade, como Davi fez? Foi lá, decidiu, falou, não, vai lá, faz a contagem, está tudo certo. Joabe, vai lá, conta. Eu acho que está lá dentro. Aí, galera, é interessante que o pastor Tamar, a fala dele é muito certa, né, nesse sentido, né? Davi faz aquele censo porque ele queria de fato saber o número que ele tinha por causa das batalhas e dos combates. Mas ele fez aquilo num momento em que ele estava
por cima, que ele estava, né, o povo gostava de Davi, então ele estava no auge mesmo. Então ele esqueceu, né? Ele não consultou a Deus se aquilo era necessário ou não. Ele fez, mesmo o seu general, que é o Joabe, né? Não faça assim, ele fez. Então ele fez aquilo porque na cabeça dele ele achou que ele queria saber e tinha que fazer e pronto. Isso é uma arma. Eu digo uma arma que o inimigo usa contra cada um de nós. Sucesso. Sucesso, quando é um ídolo do coração, pode ser uma arma, né? E o inimigo vai usar isso. Sutileza. Então vamos lá, sucesso de novo, a definição de sucesso. O sucesso é ter êxito em alguma coisa, uma conquista, como vocês falaram, de fato. Mas então, Marcelo, o crente não pode ter sucesso. Ora, pois. E aí? Eu sou crente, eu sou servo de Cristo, eu posso ter sucesso, eu posso almejar um sucesso? Teve vários personagens que teve sucesso, né? Pois é. Outros tiveram e caíram também, né? Mas ele é uma arma do inimigo, eu falei. Olha só que E aí, coisa. como é que a gente... Mas aí, Adilson, mas se é uma arma, como é que eu consigo... O que eu devo fazer, então, para diferenciar, né? Se é algo de Deus ou se é o inimigo que está colocando minhoca na minha cabeça, querendo... Como é que... Eu vou pegar um trechinho da lição que eu achei interessante, vai lá. Marcelo. A sedução, né, do inimigo, né? O inimigo de nossas almas, então, né? Ele possui um revólver, como fala, né? Possui um revólver, né? Super destrutivo. Olha que interessante, meus irmãos. Feito sob encomenda, olha só, alcance do revólver ilimitado. Mira certeira para o nosso coração. Ele não cospe balas, mas tristezas. Ele não leva vidas, mas tira sorrisos. Não inflige feridas na carne, mas ferida na fé. Olha a sutileza. Sucesso é uma coisa legal, bacana, e todos nós queremos, todos nós almejamos. Mas, se for um ídolo do coração, o inimigo vai usar isso contra você. Sutilmente. Ele vai tirar você da presença de Deus, da caminhada, da comunhão na igreja. Porque o seu foco é o sucesso. Irmãos, quem conquista o sucesso de uma hora para outra? Difícil, né? Sucesso tem que ter perseverança, insistência, né, Marcelo? Resiliência. Tem que insistir muito, às vezes tem que ficar anos, né, batalhando, né, para alcançar o sucesso. Estudando, né? Estudando. De muitas maneiras, trabalhando, estudando, persistindo naquilo que você busca. Não é fácil de uma hora para outra, né? A gente vê hoje rede social principalmente, né, pregando como é ter o sucesso, o que você faz para ter sucesso, o que você precisa fazer para ter o sucesso. Mas eu pergunto para você, irmão, o que você precisa para ter o sucesso? Ou alcançar o sucesso? Já refletiu? E aqui a gente está pegando a história de um exemplo de nada mais, nada menos que o rei Davi. Né? A maioria das pessoas conhece a história de Davi, um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, pecador, se arrependia, falava com Deus. Olha só que exemplo que a gente está pegando. Tomou decisões erradas, se arrependeu e pagou o preço. E nesse caso especificamente também, ele pagou o preço. Pela sua atitude. Né? Então nós, trazendo para a gente, é legal, já afirmei, a gente pode, né, buscar o sucesso, né, Marcelo? Pode. E é bíblico, né? 1 Tessalonicenses 4,11 diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos.
Olha só, meu irmão. O cristão não é proibido ter sucesso. O trabalho, a própria Bíblia diz que o trabalho edifica o homem e vai trazer sustento para a família. Então a gente tem que buscar o sucesso, porém, trazendo e sendo bem objetivo, né? A gente, principalmente no meio corporativo, né? Quem já trabalha em empresa grande, né? A gente vê pessoas, às vezes, pisando nas outras, puxando o tapete, para subir na carreira. O cristão faz isso? E aí? Fala. Nossa irmã Margarida falou assim: anos passados, alguns missionários norte-americanos tiveram muito sucesso nas suas pregações. Enchiam grandes espaços com multidões que anelavam ouvi-los. Eu confesso que eu não entendi bem o que ela quis dizer. Eu também não entendi muito. Que eles tiveram sucesso, será? Sim. Ah, tá. Eu fiquei tentando relacionar a gente tem essas situações, né, que muitas vezes, né, a gente sabe que teve pregadores, se a gente pegar, vamos pegar o exemplo o Billy Graham, né? Os pastores ele foi o único, né, que em uma pregação, né, e olha aonde que ele chegou, quer dizer, foi um outro pastor, ele foi o único lá daquela pregação que se colocou diante de Deus, e olha o que Deus fez através da vida dele. Então, a gente tem várias situações, mas a gente sabe que tem pregadores que simplesmente acham que o sucesso é dele, da pessoa, do ser humano. Eu achei uma coisa. Deixa eu só fazer uma parte, Marcelo, rapidinho. Você falando do Billy Graham, eu assisti um documentário dele. Ele foi o único pregador, se não me engano, que pregou num país comunista. Billy Graham, ele falava a palavra de Deus, não importa onde estava, né? E ele foi o único que foi convidado, ele foi e ele pregava lá a palavra de Deus, e as pessoas ficavam assim mesmo. Ele não tinha medo. Não é fantástico isso? Ele estava... É aquela coisa, né? Ele pregou exatamente o que Deus pôs no coração dele. Você imagina, você é um pregador, as pessoas fazem política, né, Marcelo? Sim, lógico. O cara vai lá, ele faz aquela política, aquele meio termo. Mas se você é o pregador, você está falando a palavra de Deus, você vai lá, você tem que fazer o quê? Falar a palavra de Deus, não importa quem está ouvindo. E lá no documentário eu vi ele fazendo isso, assim, na frente dos homens. Lá eu falei, caramba, o cara é... Coreia do Norte, pastor, muito bem. Coreia isso do Norte, mesmo. Coreia do Falei Norte. um país Então, comunista, estou certo? É isso mesmo? Geografia eu não sou muito bom nessas lá para o lado... Mas, enfim, né? Mas, irmãos, a gente olha, né? Davi, a gente também tem outros exemplos. Se a gente for pensar outros personagens que também... Cadê o anúncio? O rei Urias, que também teve, depois, né, teve a lepra por desobediência. Tem tantas outras situações, né, que quis se colocar igual a Deus, ou quis fazer a vontade própria, sem a orientação de Deus. Gente, ladeira abaixo, não adianta. O cristão, ele pode buscar o sucesso. Porque, assim, sendo bem... para o ser humano, quando conquista algo, aquilo
faz bem para o ser humano, né? Poxa vida, conseguir algo que eu queria, ou que eu almejava. Isso também é bênção de Deus. Só que a gente tem que entender que muitas vezes não é o melhor para nós. E a gente fica tentando, fica ali lutando, vai querendo fazer. E fica aquela coisa, né? Querendo fazer a contra-vontade de Deus. Como Davi, né? Fez. Não, olha, não faz isso. Ele sabia que não podia fazer sem a orientação de Deus, sem a ordem de Deus. Ele foi lá contra Deus e falou, não, eu vou fazer e acabou. E o ser humano hoje, nós acabamos, às vezes, agindo dessa forma. Eu vou fazer porque eu gosto, porque eu quero, não, eu quero chegar à gerência, eu quero chegar à direção, eu quero chegar, eu quero o lugar do Adilson lá. Não, o Adilson não serve para ser, superintendente da escola dominical. É eu que quero e eu vou dar um jeito de tirar o Adilson. Não quero não, viu, Adilson? Pode continuar. Né? Gente, às vezes, dentro da igreja, a gente vê essas situações. Vai lá. A nossa irmã Margarida está fazendo uma pergunta aqui para vocês. Diga. Edir Macedo é um pregador de sucesso? Eu acho que é. Olha só, hein? Atenção, hein? Depende do contexto, né? Agora, o que é sucesso? Então, eu acho que e depende da concepção. Depende, né? Dessa... Por quê? Por que eu falo isso? Ele pode ter sucesso no meio ali não só ele, como qualquer outro pregador, tá? Às vezes pode ter sucesso naquele meio, só que outras pessoas não vê isso como sucesso. Então, essa coisa de sucesso, de realização, ele pode ser uma pessoa de sucesso porque ele realizou o sonho dele. Ele realizou ser proprietário de uma grande igreja física, um templo grandioso, várias posses dele, né? Para ele é sucesso. Só que quando a gente vê, será que esse sucesso está sendo abençoador para outras pessoas? Eu acho também, Marcelo. Eu acho também, sucesso ele tem, ele é assim. Agora, agrada a Deus é outra coisa, né? Aí que a gente precisa... Pastor Gerson. Só a gente precisa tomar cuidado, porque eu fico muito preocupado quando a gente começa a criticar outras pessoas, outras igrejas e, sei lá, a gente entra numa questão de julgar que não é bom, né? A gente tem que julgar os atos errados, sim, claro. Apesar de eu entender que muita gente se encontra com Deus lá. Então, sim, não tira, sem dúvida. Tira dúvida. Eu só queria comentar a respeito de sucesso, uma coisa que eu citei já outro dia numa aula. Eu li há pouco tempo a respeito de um pregador dos nossos dias, né? É um pregador de sucesso, que reúne muita gente vai ouvi-lo nas igrejas e tal. Ele de uns tempos para cá, ele tinha parado de ficar depois do término da palavra dele, ficar na igreja, ficar ouvindo as pessoas, Era comum as pessoas virem conversar com ele, cumprimentar, falar, qualquer coisa. E ele não fazia mais isso. Ele pegava, acabava a mensagem e saía embora, né? Ia embora. E o pessoal falou, o pessoal está achando esquisito você fazer isso, né? Ele falou por que ele estava fazendo isso. Porque aquele contato com o povo estava inflando muito o ego dele. Ele estava se sentindo mal com isso. Então, ele resolveu tomar essa atitude para que isso não acontecesse, para que exatamente isso não se tornasse um ídolo no coração dele, né? O sucesso, a fama. O sucesso, a fama, né, pastor? Exatamente. Então, essa situação, né, desse pregador dos nossos dias, que o pastor Gerson falou, né? Quer dizer, ele viu que aquilo estava fazendo mal para ele. E talvez também para outras pessoas, que às vezes a pessoa ia lá só para ver ele, e não para o principal, que era a palavra de Deus. Então, ele, vendo essa situação, ele, com certeza, né,
ali, orientação de Deus, ele se colocando diante de Deus, ele falou, não, parou. Deixa que essa coisa está indo para um caminho não muito correto. Né? Eu posso, talvez, aí, a atitude dele, né? Talvez... Mas olha que interessante a sutileza, né? O exemplo que o pastor Gerson dele já falou um outro dia dessa ocasião também. Olha só, o inimigo ele usa isso como uma forma de sedução. No caso que o pastor está dando exemplo, esse pregador, então, ele teve essa percepção, né? Ele buscou a Deus e ele tomou um caminho diferente. Ele percebeu isso através de Deus. Mas o sucesso, ele está ao entorno das pessoas. E quando você está no sucesso, no auge, quando você está ali estourando, você para pensar, você busca a Deus. O próprio rei Davi não buscou a Deus nessa ocasião. E pagou o preço por isso. Então, as pessoas têm, e nós temos uma tendência de deixar o sucesso. Bacana, é legal o sucesso, não é? Então, naturalmente, nós temos a tendência de deixar o sucesso subir para a nossa cabeça. Perigo, porque é a sedução que o inimigo usa. E ele vai usar isso contra qualquer um de nós. Seja nos exemplos que o Marcelo falou, seja no sucesso que você alcance no seu trabalho, na sua profissão, na igreja, em qualquer lugar, ou qualquer atividade que você vai buscar. Na internet, né? Exato. De repente tem pessoas lá que fazem seus vídeos e têm sucesso e alcançam sucesso. Tudo isso a gente está colocando no pacote. Tudo isso, sucesso. Né? Então as pessoas esquecem de Deus. E esse é o contexto, né? Hoje, né, Jesus bem colocou, hoje a mídia, né, ela fala muito isso, né? Você ter o sucesso, você buscar, você ganhar dinheiro, você... o meio de comunicação coloca isso como se fosse uma... Tenha sucesso, né? Obrigatoriedade, você né? Pode. Você pode, você deve. Não ouçam o que as pessoas vão te falar, né? As não, críticas. Corre atrás, vai, faz, você merece, você isso, você aquilo. E as pessoas acabam depositando toda a energia dela, toda a fé nessa coisa, não, eu posso, eu quero ser igual, eu quero conseguir, eu quero fazer isso, eu quero... E se esquece do principal, que é o quê? Deus. A gente coloca, quando, né, a gente agindo dessa forma, as pessoas colocam Deus em segundo lugar. Não, o meu trabalho eu tenho que chegar cedo lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, só que se esquece de agradecer a Deus por ela poder levantar 5:30 da manhã, que nesse frio não é fácil, né, meus irmãos? Se levantar 5:30 da manhã, 4:30, como alguns que vão para São Paulo, né? De vez em quando, né? Agora é home office, né? Agora com esse negócio de home office, está um pouco mais fácil, né? Mas, meus irmãos, levantar 5:30, 6 horas, é cansativo. Às vezes a gente quer ficar 10, 15 minutos a mais na cama ali. Não, tem que levantar, porque tem que ir lá. Cansa, meus irmãos. Cansa. Mas graças a Deus que a gente pode levantar 4:30, 5 horas da manhã. Porque a gente tem um emprego. Quantas pessoas não gostariam de poder levantar esse horário e falar, não, estou indo para o meu emprego. E não pode porque não tem. Olha a bênção de Deus para nós que temos o emprego. Diego. O Tiago Vicari está fazendo uma pergunta aqui. Eita. Por que Deus nos colocou aqui na Terra? A partir disso, o que deveria ser sucesso para o cristão? Por que Deus nos colocou aqui na Terra, meu irmão? O
que deveria ser sucesso para o cristão? Essa é a pergunta do nosso ponto, né? Exato. O que Deus quer de você? Vamos. Vai responder? Boa. Eu não sei se é a resposta que o Tiago gostaria de ouvir, mas assim, a finalidade do homem na terra é adorar a Deus. Então eu venho para adorar a Deus. E se eu conseguir fazer isso, né, dentro da minha limitação, eu vou alcançar o sucesso, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui algumas considerações assim na minha vida. Quando a gente começa a buscar o sucesso, quando eu começo a olhar o sucesso do outro ao invés do meu, eu acho que acaba gerando ingratidão. E isso é pecado, porque eu começo a ficar ingrata com as coisas que eu tenho, a partir da perspectiva de vida do outro, do sucesso do outro, eu começo a olhar a minha vida e daí eu já não encontro o sucesso, né? E aí eu fico ingrata com as coisas que eu tenho, com as coisas que Deus me deu dentro, né, da minha vida, dentro da minha visão. Isso é um pecado. E uma outra consideração que me fez refletir agora foi uma aula da nossa missionária aqui, eu acho que faz no mês passado, ela falando, né, sobre como tem sido a vida dela, né, porque para mim esse estilo de vida dela é um estilo de vida de sucesso, né, para mim um dos maiores sucessos, porque ela renunciou à vida dela para viver a vida de Deus, para ganhar, né, para ganhar almas, para ganhar em tudo. E daí eu estava pensando na minha trilhinha de sucesso, né, que a gente faz a longo prazo. Eu tenho todo o meu projeto de vida no papel. Então, assim, eu sei o que eu estou buscando agora, o que eu quero buscar no futuro, como é que vai ser a vida das crianças no futuro, o que eu e o Cássio precisamos fazer agora, quando a gente vai mudar tal coisa. Então, tá tudo muito bem programado. E daí, a partir da pregação da Kelly, eu percebi que na nossa vida, né, pelo menos na minha programação de sucesso, não estava o trabalho na obra de Deus. Não tinha trabalho no reino. Assim, eu fiquei pensando, nossa, está tudo programado, o que as crianças vão fazer, o que nós vamos fazer, eu mudando de profissão, o Cássio mudando e tal. Mas e o trabalho na obra? Como é que eu vou alcançar sucesso, sendo que eu vim nesse mundo para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, e isso não estava dentro da minha programação de vida, de projeto de vida. Então, isso me fez pensar, tem que mudar. E daí eu já comecei a pensar, como que eu posso trabalhar para a igreja? Como que eu posso contribuir na obra de Deus para de verdade ser uma pessoa de sucesso dentro da minha visão? Porque o sucesso é trabalhar na obra, o sucesso é fazer as pessoas enxergarem que a gente é crente, né? Isso é um sucesso hoje que eu tenho na minha visão. Perfeito. Espera um pouquinho, pastor. Pastor Tamar. Eu ia acrescentar. Pode acrescentar, Deus. Não, pode falar, pastor, depois eu acrescento. Acrescenta, depois eu acrescento. Também a gente vai acrescentando. Não, eu queria acrescentar assim, eu na verdade, só para não esquecer, pastor, que a minha cabeça também eu queria ler com você, então, um versículo, tá? Não, 2 ou 3 versículos, e eu só queria acrescentar assim, eu concordo com você, e acrescento também que a gente também está aqui para servir a Deus, no sentido de ganhar vidas para Deus, também. A gente precisa adorar a Deus o tempo todo, nós somos feitos para isso, e nós temos uma missão que Deus nos deu. E essa missão é ganhar vidas, é ganhar almas. E isso é extremamente importante, né? E se a gente tem essa missão de ganhar almas, e quando a gente está na obra e se dedica a ganhar vidas, nós estamos tendo sucesso também. Porque a gente está ganhando vidas, a gente está cumprindo a ordem. E aí eu queria ler lá na passagem de Marcos, eu já tinha até separado para a gente ler juntos, Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 36. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá vida verdadeira.
O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? O que adianta alguém ter sucesso, mas perder a vida verdadeira? Adianta o sucesso sem Deus? Pastor? Tiago fez uma pergunta. Por que o homem está aqui na terra? Para quem é presbiteriano independente como a gente, deve ler sempre, além da Bíblia, algumas coisas que pertencem à nossa denominação. Então, o breve catecismo de Westminster diz o seguinte a esta pergunta. É a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós estamos aqui na terra para glorificar a Deus, acima de tudo. Acima de absolutamente tudo. Agora eu quero falar para Leline. Provérbios 16, 1, 2 e 3, Leline. Os planos do homem pertencem aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Uma versão meia braba que eu peguei aqui, né? Mas todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí deixa eu completar aqui, só colocar, ó, Mateus 7,12, bem conhecido. Tudo que fizerem, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Ou seja, se nós queremos ser bem-sucedidos na igreja, no trabalho, a gente precisa pensar como é que eu gostaria que as pessoas me tratassem. E isso tem que ser recíproco, né? Então, se eu quero ser bem tratado, trata bem as pessoas. Se eu quero ter sucesso, então, não é porque o Adilson tem mais sucesso que eu vou querer me igualar a ele. Se ele alcançou sucesso, é porque ele buscou, ele fez por merecer. E é o trabalho dele. Se a gente pensar, bênção de Deus para a vida dele. Como qualquer um aqui. Por mais, às vezes, dificuldades que a gente esteja passando, né, muitas vezes, até tendo que sair da nossa casa, né, Adilson, como a gente tem aqui pessoas, né, que às vezes tiveram que abandonar a família para ter um pouco mais, não vou dizer sucesso, mas ter um pouco mais de tranquilidade, né? Eu não sei como é que é isso, mas deve ser muito pesado, né? Vamos dizer assim, não digo desconfortável, né? Desconfortável isso. Pensar que a gente tem que abandonar a família, né, Adilson? Para ter um pouco mais de tranquilidade. Verdade. Né? Agora, aí eu não lembro qual dos pastores, mas por que às vezes isso acontece nas nossas vidas? Às vezes a gente só vai saber lá na frente, entender. Aí começou a falar, são os porquês de Deus. E para o ser humano, às vezes isso é complicado a gente responder. E aí, minha opinião, não cabe a nós respondermos isso, os porquês de Deus. Isso é minha opinião, tá, meus irmãos? É eu. Às vezes a gente quer entender, né? Ah, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Meu irmão, senta, medita, ora para Deus, chama lá, Senhor, vem cá, senta aqui do meu lado aqui, que o negócio está pegando aqui para o meu lado. Por que isso está acontecendo comigo? Deus vai tratar com você, meu irmão. Cada um aqui, Deus vai tratar com cada um. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? O Adilson é problema dele que se vira lá. É problema meu, né, Adilson? Eu que tenho que me virar também com Deus lá. Por que isso está acontecendo? Meu irmão,
Deus sabe. Deus sabe. Às vezes, é para a gente aprender, né? Como diria meus avós, né? Às vezes Deus vai lá e dá uma chacoalhada no bambuzal lá para ver se você aprende um pouco, né? Às vezes, para algum, ele só dá aquele chacoalhãozinho em duas varinhas só. Às vezes, ele pega a moita inteira lá do bambu e dá aquele sacode mesmo, que é para ver se você aprende. Vai ser mais dolorido, meu irmão. Né? Davi estava lá em cima, né? Estava no auge dele. Eu queria explorar isso aí, Marcelo. Vamos falar um pouquinho desse estar lá em cima. Tem algum comentário que você vai falar? Tem um da Margarida. A humildade foi ensinada por Jesus e o sucesso pode tornar-se um humano arrogante. Verdade, verdade. Sucesso, se for um ídolo do coração, vai deixar a pessoa arrogante. Concordo, dona Margarida. Sim. Mesmo porque a gente fala assim, o sucesso ele vai elevando. Vamos imaginar o seguinte, ele vai elevando a gente assim numa categoria, né? Então, a gente fica lá no alto, né? Vai subindo, né? Vai subindo, vai inflando, né? Então a gente está lá no alto, estou no auge do sucesso, como Davi estava, né? Lá no auge do sucesso, meu irmão, algumas coisas acontecem. Você passa a não ouvir. Imagina o seguinte, você está lá no alto e você está querendo ouvir alguém lá embaixo. Você consegue ouvir com perfeição? Difícil, né? Aquela vozinha baixa falando com você, né? Você está lá no alto, a pessoa está lá embaixo falando com você. Dificilmente você vai escutar. Você está lá no alto, a pessoa está lá embaixo. Imagina você começa a olhar para a pessoa, se você vai ver ela com nitidez. E eu estou falando de, assim, bem distante mesmo. Dificilmente você vai conseguir ver com nitidez. Tanto que Davi não ouviu, né, o seu oficial. O Joabe lá. Né, e continuou praticando o que ele queria. Davi, quando ele nem usava armadura, então, lá no começo, ele venceu Golias. Ele nem usava armadura e venceu Golias. Quando Davi passou a usar, então, armadura, virou soldado, ele venceu seus inimigos. Ele lutava contra os outros exércitos e ele vencia. Mas quando Davi estava sem a armadura de Deus, sucumbiu. Sem a orientação, essa armadura a gente pode colocar como entender Perfeito. como orientação De sobre a orientação de Deus. E aí ele sucumbiu. Aí ele caiu diante do inimigo. Que inimigo? A sedução. O sucesso. Ele sucumbiu. Davi sucumbiu antes, né? Quando pecou com Batseba. Sedução. Caiu. E nós buscamos, almejamos o sucesso. Se a gente buscar esse sucesso sem Deus, nós corremos grande risco de ser seduzidos. E vamos cair. Beleza, Diego? Vou fazer uma pergunta. Não queria falar, mas quando você está com o microfone, costa para falar, né, Dias? Gostou, né? Ele gostou, né? Isso aí, Diegão, manda lá. Queria fazer uma pergunta para vocês sobre casamento, para o casal. Sucesso se define em paz. Vou trazer 2 pontos para o casamento. Não é uma pergunta. O lado financeiro, né, e o lado da família. Se na família tiver em paz, tudo tranquilo, e no casamento, e no lado financeiro, esse é um grande sucesso para o casamento? Esses 2 pontos? Casal, família, eu tenho que convidar vocês para assistir a aula do pastor Tamar, que ele fala para casal aqui, tá bom? Beleza? Respondido. Não, estou brincando. A pergunta é se está tudo bem financeiramente, se está tudo bem com a família, se isso é sucesso? Isso, esses 2 pontos. O casamento, né? A família está em paz e o lado financeiro da família em paz. Esses são os 2 pontos mais importantes para uma família ter sucesso? Se é o mais importante, eu acho que não. Tem Deus aí na história? Sim, se tiver com Deus. Mas eu falo assim, né? O casamento. Eu acho que o lado financeiro do casamento, se não tiver bem
bem alinhada ali, eu acho que traz muitas coisas ruins para o casamento. E o sucesso da família. Se a família estiver na igreja, se estiver em paz, em comunhão, estiver em sucesso ali a família, é importante isso Então, também. é mais fácil falar quando está tudo bem, é mais fácil da gente falar, né? O problema é quando não está tudo bem. Tem Deus quando não está tudo bem? Se tiver Deus, o casal, a família vai conseguir. Buscar a orientação de Deus e passar de uma forma melhor por essa dificuldade. Né? Agora, se está tudo bem, é mais fácil. Mas se tem Deus também, eu acredito que é sucesso. O pastor, eu acho que vai... Não, vai lá, pastor, depois pode ir. Eu tenho o mesmo problema com o Diego. Quando eu pego o microfone, eu gosto, então pode falar. Não, mas a gente vai controlando aqui. Quem tá... O Mari, corta o pastor. Corta nada. Então eu vou imaginar assim, nessa pergunta do Diego, uma família cristã, que tenha Deus como centro da família, né? Onde de fato ali reina os princípios e os valores de Deus. Então vou pressupor, né? Quando há isso, todo o resto é secundário. É secundário em que sentido? Não é o principal, não é o foco. A questão econômica, ela desequilibra a família, isso é um fato. E quando eu digo de situação econômica, eu estou falando de finanças equilibradas. Finança equilibrada é eu gastar dentro do que eu ganho. Porque não adianta eu ganhar 100 mil e gastar 150 mil. Vai haver desequilíbrio do mesmo jeito. Então, eu posso ganhar 1.000 e viver com o 1.000 equilibrado. Eu posso ganhar 10 e viver equilibradamente com esses 10. Ou seja, eu gasto apenas aquilo que eu ganho. Então, o equilíbrio financeiro, ele implica nessa realidade. Eu não gastar além do que eu ganho. Porque se eu fizer isso, vai ter desequilíbrio. E isso afeta. O marido, eu lembro muito bem de um amigo do meu irmão, uma vez, estava em Botucatu e ele brincou com a gente no seguinte, ele falou assim, se eu morrer, eu espero que a minha esposa não venda a bicicleta que eu comprei pelo valor que eu disse a ela que eu comprei. Aí eu falei assim, como assim? Né? Eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu paguei 25 mil na bicicleta. Na época eu nem sabia que tinha bicicleta que custava 25 mil. Eu falei para mim, né, e o moço contando lá. Aí eu disse para minha esposa que eu paguei 2, 3 mil reais. Então, se eu morrer, ela vai vender por quanto? 2, 3 mil reais, uma bicicleta que vale 25 mil. Então, assim, esses desequilíbrios é que prejudicam o relacionamento, a família. Isso afeta toda essa questão financeira. Então, o equilíbrio financeiro, ele reside em viver dentro do orçamento doméstico. Esse é um desafio para a gente. Eu não estou falando de quem ganha 20, de quem ganha 100, de quem ganha 200. Estou falando de orçamento, de equilíbrio no orçamento. O presbítero Ângelo veio aqui e falou muito, ministrou muito isso para a gente. Né? Muito essa questão. Né? E aí eu toquei na questão da família cristã. Uma coisa que tem sido negligenciada demais dentro das famílias que se dizem cristã. Dízimo. Marcelo, eu pedi para o Marcelo, que é o nosso tesoureiro, e num levantamento, me corrija se eu estiver errado ainda, Marcelo. Mas, em média, 20% da igreja que é dizimista. Dizimista, que dá o dízimo todo mês. 20% da igreja. Não passa disso. Não passa disso. Então, como é que eu quero sucesso, me dizendo cristão, se eu não cumpro e não sigo os princípios cristãos? Aí vai ser difícil. Não sei se eu respondi, mas eu gosto do microfone. É interessante, só complementando uma coisinha, que às vezes dentro do próprio do casamento, a esposa e o marido não sabem
quanto que o outro realmente ganha. Se não tem se dentro do casal, né, Adilson, não tem essa intimidade, esse conhecimento, como é que pode, o que o pastor colocou, né? Como é que pode ter sucesso? Como é que o casal não sabe quanto que eles podem gastar? Se um não sabe quanto o outro ganha. Eu estou falando isso, meu, porque eu conheço casais que, não, um paga isso, o outro paga aquilo, eu compro isso, eu compro aquilo, esse mês é eu que vou fazer compra, o mês que vem é ela, e vice-versa. Gente, eu estou falando porque realmente isso existe dentro da igreja. E nem vou entrar nessa questão do dízimo que o pastor já falou. Então, como é que a gente pode querer ter sucesso, querer ser abençoado, se nós não somos abençoadores? Mas é interessante, Marcelo, você não vai entrar, mas eu queria entrar. Como que a gente pode, quando a gente fala do dízimo, a gente está falando que tudo que Deus nos abençoa, tudo que nós somos abençoados por Deus, nós precisamos, seguindo o princípio, a orientação, o ensino, fazer o quê? Devolver à casa do Senhor. E aí o pastor está dizendo, as pessoas não fazem. Mas eu tenho sucesso, estou sendo abençoado. Mas você está esquecendo do princípio. Percebe? Então é relevante, é importante a gente refletir nessa questão? É importante sim, muito. Né? Isso que o Marcelo está falando também, dessa comunhão na família, também é super importante. O marido, a esposa, eles estarem alinhados com essa questão financeira. Não só, e os filhos também, né? Porque depois de uma certa idade, é verdade. Os filhos também precisam aprender que nem sempre os pais conseguem dar aquilo que eles pedem. Sim. Então, os filhos também, é importante os filhos saberem, falar, olha, os pais, nós não podemos dar isso que você quer. Por quê? E explicar. Às vezes, o pai e a mãe podem falar, não, vai lá e faz em 24 vezes, aquele carnezinho que fica lá, vai ficar 2, 3 anos lá, porque vai atrasar uma parcela, 2 vai atrasando, vai... Então, irmãos, cuidado. Eu acho que a conversa clara, bem ali, entre a família, olha, não dá, é muito caro, a criança vai chorar, Meus irmãos, aí você que é pai e mãe, você sabe como tratar, como cuidar deles. Mas se a criança sabe, entende isso, e outra coisa, a criança vai aprender, fala, olha, passa a fazer ela comprar lá aquela mesada, né? Não é todas as famílias que costumam fazer isso, ou que às vezes têm condições de fazer isso. Mas desde pequeno, deu a mesada para o filho, olha, o dízimo da mesada. Porque é o ganho dele. Isso vai acabar entrando na cabeça, falando, peraí, eu ganhei, eu trabalhei, mesmo que a criança, logicamente, a criança não vai trabalhar, né? Mas faz parte aquilo ali, falando, não, peraí, eu tenho o dízimo. Mesmo que seja lá, 10 centavos, é o dízimo dela. A criança vai lá, é o dízimo dela. Isso é aprendizado para ela. Quando ela chegar lá na vida adulta, isso vai passando. Eu falo, eu aprendi dessa forma. Né? Então, a gente precisa ensinar, não só as crianças, também nós, adultos, precisamos realmente saber agradecer a Deus. A gente não tem nada, meus irmãos. O que a gente tem é de Deus. E foi Ele que nos concedeu. Por misericórdia e por amor dEle. Para com nós. É Ele que nos concedeu. Então,
nada mais justo e, afinal, toda a glória é de Deus, né? Então, a gente está aqui, né, reforçando já a resposta que foi dada, né, para o Tiago lá. A gente tem que glorificar a Deus. Ele é o único que merece a honra. Inclusive no nosso sucesso, né, Marcelo? No nosso sucesso, quem tem que ser glorificado Exatamente. não somos nós. Não, exatamente. Deus, Porque né? Deus nos deu condições, né? Afinal de contas, alcançamos o sucesso porque nós buscamos a presença de Deus. Esse é o grande objetivo, né? E Exatamente. se alcançamos o sucesso, glória a Deus por isso. Exatamente. Adilson, a gente já passou do horário, já deu o segundo sinal. Já passou, já Então, passou. se quiser acrescentar alguma coisa. Diego, tem alguma... Tem mais alguma coisa aí, Diego? Não, o Tiago trouxe aqui e falou assim: o sucesso financeiro da família não deveria ser um fim, deveria ser um meio para caminharmos rumo ao objetivo, o maior de Deus para nós. Bem colocado. Adilson, se quiser, depois hora Tá bom, para a gente encerrar. Tá, só vou ponderar então que nós precisamos então, quando ouvir aí na internet, ouvir a respeito do sucesso, pensar um pouquinho no que significa o sucesso para nós cristãos, tá bom? Presença de Deus, orientação de Deus, comunhão com Deus. E a gente pode ter o sucesso na família, como o Diego falou, a gente pode ter o sucesso no trabalho, em todas as atividades que nós praticamos, nós podemos buscar o sucesso, mas nós devemos buscar a presença de Deus antes de qualquer coisa, tá bom? Quero convidar os irmãos, então, vamos orar para a gente encerrar nossa aula hoje. Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na sua casa, na sua presença, aprendendo sobre aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas. Obrigado pelas orientações, exortações, que o Senhor nos ajude na caminhada, sempre a buscar a sua presença, a sempre a buscar a sua orientação e a direção para tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas, Senhor. Abençoe a vida dos nossos irmãos, cuida da sua igreja, abençoe dos nossos irmãos que estão nas suas casas, dê a cada um de nós, Senhor, um dia abençoado na sua presença e que nós possamos logo mais à noite voltar aqui à sua casa para adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.